E aí, galera? Dança na igreja? Que palhaçada é essa? E aí, pessoal? Nós viemos de um período na igreja evangélica brasileira onde havia muita opressão. Nós vimos um período onde não podia cortar cabelo, algumas igrejas, outras igrejas a mulher não podia se depilar. Algumas igrejas as pessoas não podiam nem ser limpas. Eu confesso pra vocês que eu já fui disciplinado porque eu joguei futebol. Isso mesmo, porque eu fui fazer um esporte com o pessoal, ficaram sabendo e eu fui disciplinado na igreja. Nós vimos um período que a igreja era muito oprimida, as pessoas não podiam isso, não podia aquilo, não pode, para com isso. Efeito de freada. Não pode fazer isso, não faz isso, não faz aquilo. É errado, é pecado, é feio, não faz isso, parado, estátua. Porém, em resposta a isso, nós entramos num período que as pessoas estavam sendo oprimidas, sendo pressionadas por esse sistema religioso. Então, elas quiseram se libertar ao som de Gloria Gaynor. Stay away, I was butterfly. E daí surge uma geração na igreja brasileira chamada a geração que dança. A geração de dançarinos, de Baryshnikovs de Jesus. A geração de jovens que não cantam, não pregam, não fazem nada, mas eles pegam uns lenços e ficam se sacudindo, se loqueando na igreja. E eles dizem que é uma dança profética. E nós podemos ver isso em muitos louvores, que aconteceu isso na igreja, muitos e muitos louvores, quando o cara cantava e dizia assim, eu sou livre. Não me lembro se era assim, mas ele cantava assim, que ele era livre pra correr. Eu sou livre pra correr. Eu sou livre pra dançar. Tipo, o cara tava sendo tão pressionado e tem uma hora que ele não aguenta mais, ele se revolta contra esse sistema e diz, quer saber? Eu sou livre pra correr. Eu já tive numa igreja que parecia um bando de retardado, tudo correndo assim, nós somos livres pra correr. E eles correndo todos e correndo por volta ali daquele... uma coisa louca. Então surge essa geração que dança, essa geração que quer dançar, essa geração do rave gospel e todo mundo dançando no culto. E normalmente aquelas equipes de dança, aqueles ministérios de dança de igreja com muito lençol usado. E daí surge aquele pessoal com aqueles tecidos baratos comprados nessas lojas de festas. E o pessoal dançando e dizendo que isso é profético. Eu já falei pra vocês, vai estar surgindo uma onda que tudo é profético. Então surgem os dançarinos de Jesus. Só que tem o seguinte, pessoal, esse pessoal que gosta de dançar, que vai pra igreja pra dançar, se nós formos sinceros, se todos nós conversarmos, a primeira coisa que eu quero deixar claro pra vocês, ninguém gosta de dança na igreja. Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Não, primeiro, antes de entrar na questão bíblica, eu tô falando pra vocês, ninguém gosta disso. Sabe quem gosta de dança na igreja? Primeiro são os dançarinos, aqueles que dançam, eles gostam de dança na igreja, né? Ficou lá se dançando, uma coisa, estilo como uma deusa, você me mantém, uma coisa assim meio Rosana, né? Uma coisa meio locomia, e eles ficam lá dançando. Quem gosta são os dançarinos e são os pais dos dançarinos. Ai, meu filho tá dançando, ai, dança, dançarino. Atrelado a isso, vem mais um pessoal chamado pessoal da adoração extravagante. Eles são extravagantes, eles são soltos, eles são livres de todo e qualquer preconceito, eles são extravagantes, eles dançam. Uma vez convidamos uma banda para tocar numa igreja que eu congregava, aí o cara dançava e ele dançava assim, e a igreja não tava naquela vibe dele, a igreja não tava naquele mover dele, a igreja ficou olhando, né? Cri, 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 os grilos. Pessoal, olhando para tudo isso, para todo esse contexto, o que isso nos dá a entender? O que isso nos dá a entender? O que isso nos dá a entender? Olhando para esse conceito, eu vejo que na ânsia de sair de um extremo ruim, de sair de um extremo onde não pode nada, onde tudo é errado, onde tudo é pecado, o pessoal foi para um outro extremo. Foram para o extremo onde, não, cara, quer saber, meu, eu vou dançar mesmo, eu vou botar uma pista atlética na igreja e vou correr no meio do culto. Porque eles não discerniram o que é culto pessoal e o que é um culto público. Coisa mais simples do Novo Testamento pra gente poder entender essa parada. Um cara chegou pra mim e disse assim, Jackson, convida minha banda pra cantar na tua igreja. É uma banda de adoração extravagante. Daí eu me fiz e perguntei pra ele, tchê, mas o que é essa parada aí de adoração extravagante? Olha o que o cara me respondeu. Ele disse que a adoração extravagante é quebrar os paradigmas na presença do Senhor. É adorar de corpo e alma, saltando
saltitando e pulando no espírito como uma gazela, pulando com as mãozinhas assim. O cara mandou esse texto pra mim. Glorificando verdadeiramente o Senhor com extravagância. Uma coisa, né, com plumas e paetês. Sem se importar com quem tá ao redor. O cara disse que a adoração extravagante é uma adoração que tu adora sem se importar com quem tá ao teu redor. O cara tá no culto público e ele não tá nem aí com quem tá ao redor dele. E ele conclui o texto dele dizendo: é dançar no espírito, flutuar na presença. Não, para tudo. Cara, isso é coisa de fresco. Isso é coisa de fresco. Isso é coisa de menininho que quer ser menininha. Normalmente, isso é coisa de fresco. Eu disse pro cara: tchê, para com isso. Isso é coisa de fresco. Não... Antes de nós entrar na questão bíblica, para pra pensar comigo. Imagina Pedro chegando para Paulo e dizendo: Paulo, vamos fazer uma dança extravagante no Areópago para pregar para os gregos. Aí Paulo chegando lá e dançando de uma forma extravagante e Pedro dançando com plumas e paetês. Cara, isso é coisa de fresco. Primeiro de tudo, isso é coisa de mulher e é uma tendência à feminilização da igreja. Isso é coisa de fresco, tá? Deixar bem claro pra vocês. Eu fui uma vez, pessoal. Eu vi numa igreja, eu não vou dizer o local. Não vou dizer o local. E eu cheguei nessa igreja, cara, e era muito louco. E eles estavam cantando, e o tecladista tocando e metendo um sus com quarta ali, e tocando, e dá aquela nota suspensa, e era muito poder, e era muito som. E tinha um cara, além de grupo de dança já ser coisa de retardado, tinha um cara que ele fazia a dança espontânea. O que é a dança espontânea? Vocês se lembram que tinha o programa Qual é a Música do Silvio Santos? Que tinha um cara que dançava assim. Cara, tinha um cara na frente do povo, o povo ficava parado olhando ele, e ele ficava num altar e ele dançava assim, cara, fazendo uns negócios com as mãos, fazendo uns negócios assim, uns negócios meio, cara, um troço de fresco assim. Umas coisas meio Village People, uma coisa muito louca. E a igreja, quem tava ligado naquela vibe, entendia que aquilo, pô, era um troço muito mantra, muito legal. Mas eu noto que a consciência era zero. O entendimento da palavra era zero. Ah, Jackson, tu tá falando pra mim que tu não gosta de dança na igreja, isso é um gosto pessoal. Tu não gosta de dança. Quem disse que eu não gosto de dança? Dança é na tua casa, com a tua mulher, num grupo de street dance na rua, onde o homem, ele é homem e a mulher é mulher. E, pessoal, quer ter um grupo de dança na igreja? Apresentar uma noite de dança é fera, sou parceria, mas não no culto. Por quê? Por quê? A gente tem que diferenciar a diferença de culto público para culto pessoal. Na tua vida, tudo que tu faz, quer beber um suco de laranja, quer andar de bicicleta ou jogar um videogame, tudo que tu faz, se tu fizer isso de uma forma correta e não for pecado, tu tá glorificando a Deus. Isso é um culto pessoal. A Bíblia vai falar em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, ou seja, no Novo Testamento o sacrifício não é morto, porque o sacrifício de Jesus vale por nós. Nós estamos enxertados, inseridos nas bênçãos desse sacrifício. Jesus morre por nós, nós não precisamos mais morrer para sermos aceitos por Deus. Ou seja, o sacrifício no Novo Testamento é vivo. Constantemente nós estamos andando, você levanta, passando manteiga no pão, você está adorando a Deus. Legal, isso é o teu culto particular. Isso é o teu culto pessoal. Agora, existe um culto em assembleia, em ajuntamento. E tudo o que acontece nesse culto deve edificar o meu próximo, deve comunicar algo ao meu próximo, não pode ser coisas subjetivas. Nós podemos notar que quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz, olha, galera, vai falar em línguas, não tem quem interpreta, fica quieto, não fale, não. Por quê, pessoal? A pessoa está falando em línguas ali e falando em línguas e aquilo não está edificando ninguém. Apesar dos nossos dias hoje ser muito legal, os pregadores querem que o povo fique falando em línguas. Fale em línguas! Fale em línguas! Fale em línguas! O povo... Cara, isso não edifica ninguém. Isso não edifica as pessoas, isso não edifica o próximo, então não tem que acontecer no culto. A dança é uma arte subjetiva.
Dança em si não é pecado, mas ela não deve ocorrer no culto. Por quê? Porque ela não está comunicando uma mensagem. Ela não comunica. E no Novo Testamento, desde o Antigo, Deus vai mostrar como ele tem que ser adorado. O culto, olha pra mim aqui, olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. O culto tem que ser da forma que Deus revela que ele deve ser cultuado. Por quê? Nós estamos em um estado de queda e nós não temos condições de entender como que se cultua de forma correta. Então, em graça, Deus olha para a humanidade caída, os resgata e os ensina a cultuar. Porque o culto, ele faz bem para nós. Cultuarmos a Deus, nos prostrarmos aos pés do Senhor é o local mais alto que um pecador pode chegar. Entenderam? Vou dar uns exemplos práticos para vocês de coisas que são de cultos pessoais e outras que são de culto público. Um exemplo, Santa Ceia. Você não participa da ceia ou da comunhão em casa. Eu vou servir um vinhozinho, um pãozinho e eu vou comer, eu vou ceiar sozinho. Não! Isso faz parte de um culto público. Não dá para fazer isso sozinho. É simples. Por exemplo, aí vai ter um cara que joga futebol, joga bem, ele vai ter que jogar na igreja. Não, porque eu tô adorando a Deus enquanto eu jogo futebol. E eu jogo bem, eu faço 200 embaixadinhas. Nós vamos chamar ele no culto de domingo. Passa aqui, Joaquim das Couve, passa aqui. Aí o cara vai lá na frente e vai ficar fazendo embaixadinha. E a igreja adorando ao Senhor. É isso? É isso. Resumindo, pessoal. Resumindo. Saiba discernir o que é culto pessoal e o que é culto público. Tudo que acontece no culto público tem que edificar o meu irmão. Eu estou cultuando em assembleia, estou cultuando em igreja ao Senhor. Então, essa história de louvor extravagante que o cara faz, o cara se saracoteia, pula, parecendo uma minhoca ali no carvão, e azar que se dane o resto, isso não existe. Isso não é igreja. Na igreja eu tenho que cultuar e eu tenho que entender a limitação do meu irmão, e vice-versa. Vocês entenderam? Simplão. Agora, por que isso acontece nos nossos dias? Por que nós estamos vivendo um período recreativo de igreja, aonde nós parecemos um bando de retardados numa igreja? Cara, se vocês quiserem saltar enquanto cantem, que isso seja espontâneo. Eu sei que vai ter gente aí nos comentários dizendo: "Ei, Jackson, Miriam dançou, Davi dançou", mas foi espontâneo. Se alguém tá no culto, querer pular, aleluia, glória a Deus, chorar, vibrar, mas que isso seja espontâneo. Mas não, temos que ter um ministério de dança. Vamos reunir um mini... Cara, não. Ninguém entrava dentro do templo no Antigo Testamento dançando. Vamos se saracotear, vamos dançar. Não, cara. Não. O culto, ele é dado por Deus. O culto, ele é ensinado por Deus, porque nós não temos condições de chegar ao modelo de culto que agrada ao Senhor, e ele, em graça, nos revela nas Escrituras. Basicamente, o culto, ele é simples no Novo Testamento. O culto no Antigo Testamento, ele tinha vários detalhes, inúmeros detalhes. No Novo Testamento, ele é simples. Vai ter umas pequenas modificações, mas ele é simples. Ele é oração, ele é cântico e ele é exposição da palavra ou leitura do texto. Ele é simples. Ele é simples. Ele vai respeitar o modelo local? Vai. Mas ele é simples. Mas nós, isso hoje em dia, já não nos aquece mais. Nós vivemos um período do entretenimento. Nós precisamos urgentemente voltar para a exposição da palavra. Eu vejo que hoje em dia, se tu chegar para uma pessoa e dizer assim: "Não, aqui tem um cara que revela, ele é revelador. Ele revela o CPF". Cara, eu já disse isso. Por que um cara vai revelar meu CPF? Eu sei meu CPF. Eu não preciso que ninguém revele o meu RG. Isso é coisa de retardado. Ele vai revelar o RG, a placa do teu carro. Cara, eu preciso que alguém abra o texto e diga, assim... Porque a pregação fiel à Bíblia, ao texto, ela é o assim diz o Senhor de Deus. Vocês estão entendendo? Que Deus levante uma geração que esteja anojada desses entretenimentos para bode nos dias que nós estamos vivendo, e que queira servir ao Senhor. Quer ter um grupo de dança? Quer dançar? Quer ter um grupo de dança? Beleza, te aconselho, tenha um grupo de dança, prepare uma noite de dança na tua igreja e que dancem bonito, façam uma coisa bacana, ou vão pra rua fazer uma apresentação. Porque crente tem uma coisa, que tudo tem que envolver na igreja. Nem tudo que tu faz tem que fazer na igreja. O padeiro, não, eu sou padeiro, eu tenho que fazer pão na igreja.
O médico, não, eu sou médico de Jesus. Eu vou ter um consultório na igreja. Por que que a gente tem que ter isso? Por que que todo músico crente tem que tocar dentro da igreja? Por que isso é com a dança e com os músicos na questão da arte? Mas o médico não. O médico ele pode pegar, operar fora. Um professor ele não dá aula na escola dominical, mas ele dá aula no colégio. Mas tem áreas na igreja que nós sacralizamos. Não. Cara, quer dançar? Dança. Meu conselho para os homens, seja homem, tá? Não fica desmunhecando, tendo a linguinha presa, o Senhor Jesus está comigo. Por favor, continua sendo homem, as gurias sendo mulher, beleza, e dança. Quer ter um grupo de dança, se apresentar na rua, fazer um street dance bacana, fera. Mas, pessoal, que tudo que aconteça no culto, em assembleia, edifique os nossos irmãos. Seja uma bênção pro próximo, ok? Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, compartilha esse vídeo nas redes sociais. É lógico que o joinha e o favoritar o vídeo eu não preciso nem explicar mais. Loga aí no YouTube, tem tempo, o mundo não vai acabar agora, acho eu. Loga aí no YouTube aí, cara, e favorita o vídeo, perde 15 segundinhos, cara, não trabalhando pra gravar um vídeo, pra tu achar que é muito tempo. Pô, favorita o vídeo aí, dá o joinha e principalmente, vai lá em cima, aqui, copia, cola, Ctrl+C, Ctrl+V e joga isso nas redes sociais, espalha pro mundo. É isso aí.